Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Renilson de Souza, sou advogado, inscrito aqui na Seccional de São Paulo. Sou da subseção aqui de Santo Amaro, né? E hoje eu quero falar com vocês um pouco do Código Civil, né? Que é a Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2022, em especial para os meus colegas, né, estudantes de Direito, e também todos que tiverem interesse ou tenham interesse de saber um pouco mais, né, das nossas leis. Como são normas de interesse público, né, o que rege a vida civil das pessoas, os conflitos do dia a dia, e então é de extrema relevância, né? E hoje eu quero falar com vocês um pouco, né, de direito civil. E já fica atento que sempre eu vou estar postando vídeos, né, a respeito do campo do direito, né, porque eu sou advogado, obviamente. E hoje eu quero falar para vocês das modalidades das obrigações, na verdade. Está na parte especial, livro 1, né? Então, quero falar das obrigações de dar. Quando nós falamos das obrigações de dar, o que vem em mente? Obrigação de dar é coisa certa, tem que ser coisa certa. Como nós sabemos essa coisa certa? Então, ela tem que ser... são três coisas que nós sabemos. Então, obrigação de dar é uma coisa determinada, e nós sabemos pelo quê? Pela quantidade, né? Pela qualidade e pelo gênero, né? E quando falamos das obrigações de dar, sempre a obrigação principal, as obrigações acessórias, sempre vai seguir a obrigação principal, né? Que nós chamamos de gravitação jurídica, né? Isso significa que quando a lei assim o disser, ou quando o contrato disser, né? Que é um contrato feito entre as partes, né? As partes acordou e assim será, né? O que rege no direito civil, né? E, meus amigos, quando nós falamos do direito civil, fica um nexo, né, aberto para perguntas, na verdade. Mas, Renilson, e se o senhor dizem que a obrigação é de dar a coisa certa, né? E se nesse tempo, nesse lapso temporal, essa coisa se perder, não é estranho? E aí, de quem é que fica essa obrigação? Ou se essa coisa deteriorar? Eu vou dar um exemplo agora bem simples, agora, para fácil de entender. João tem uma BMW e aí eles avançam um contrato. João tem a obrigação, né? Tá a BMW, vendeu para Pedro e João precisa entregar, ou seja, para Pedro essa BMW. Então, Renilson, me fala um exemplo de um acessório, por exemplo, aí, nessa obrigação. Podemos falar da câmera, da câmera de ré, por exemplo. A BMW, né, o bem principal, a câmera de ré está instalada no carro. Esse acessório, o que acontece? Vai seguir esse bem principal, que é o carro, a BMW, né? E, Renilson, você diz, e se essa coisa se perder ou se deteriorar nesse lapso temporal antes dessa entrega ser feita? Como fica essa situação? Meus amigos, é muito fácil, é simples. Se essa coisa se perder antes da tradição, ou seja, antes da entrega, o devedor se perdeu ou esse bem deteriorou, e aí, de quem é a responsabilidade? Como fica? Bom, se a culpa foi do devedor durante esse tempo, se a culpa foi do devedor, a responsabilidade é do devedor, né? O devedor tem a obrigação de
restituir essa coisa, também pagar a perdas e dano. Mas, Renilson, se essa coisa não foi do devedor, foi por um caso fortuito, uma força maior, aconteceu antes da tradição, antes da entrega, e aí? Ou seja, se isso acontece, se a culpa não foi do devedor, é fácil. Essa obrigação, ela extingue, né? Então, está bem expresso aqui no artigo 234, né? Que fala, se a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição, ou seja, antes da entrega, ou seja, a obrigação fica resolvida, né? Para ambas as partes, né? E como eu disse, se a culpa for do devedor, o devedor tem o direito, né, de pagar aquele valor equivalente daquela obrigação, daquele bem ou objeto, e também as perdas e dano, né? Uma vaca. Essa obrigação é uma vaca. Essa obrigação do devedor tem que entregar, né, pro credor. Suponhamos que seja uma vaca. Agora, Renilson, veja só. E se essa vaca, é óbvio, está com o devedor e nasceu um bezerro, por exemplo. Nasceu um bezerro e a entrega ainda não foi feita, ou seja, a tradição não foi feita para o credor. O que acontece com esse bezerro? Para quem fica? Para o credor ou para o devedor? Meus amigos, é muito fácil saber. Se antes da tradição, ou seja, antes da entrega, um exemplo agora usando de uma vaca, se esse bezerro nasceu antes da tradição, ou seja, antes da entrega, esse bezerro vai ficar pro devedor, sabe? Antes da tradição, se tiver, por exemplo, aconteceu um melhoramento, acresceu algo, que, por exemplo, da vaca, o bezerro nasceu, então é do devedor, né? Agora, por exemplo, se após a entrega dessa coisa, nasceu o bezerrinho lá, obviamente que isso é do credor, né? Então é muito fácil, meus amigos, saber. Por exemplo, antes da tradição, por exemplo, o acrescido, por exemplo, se tiver, é muito fácil. Sempre o direito é do devedor. Agora, após a tradição, nasceu o bezerrinho, ou seja, suponhamos que a vaquinha não tinha ainda parido o bezerro, ela estava com o bezerro na barriga. E aí foi feita a tradição. Aí sim, a vaquinha, o bezerro, vai para o credor, porque se tivesse nascido, por exemplo, aí ficava para o devedor. Mas como o bezerrinho não tinha nascido ainda, ou seja, esse acessório, podemos dizer que o acessório seguiu o principal e, obviamente, que é do credor, né? Então, meus amigos, aqui só para fechar aqui, para completar aqui, né? Então, no artigo 237 do Código Civil, no parágrafo único, que diz assim, ó, os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. É o exemplo que eu estava falando da vaca, por exemplo. Se a vaca, enquanto eu tivesse em poder, ou seja, com o devedor, esse bezerro, se tivesse nascido, seria do devedor. Agora, enquanto os frutos pendentes, por exemplo, os frutos pendentes, ele vai acompanhar sempre o principal, no caso. Suponhamos que a vaca tivesse com bezerro, mas ainda não tivesse parido. Essa vaca vai acompanhar o quê? O bezerro vai acompanhar a vaca, vai acompanhar o bem principal. No caso, será o quê? Ou seria do quê? Do credor, né? Ou seja, os frutos percebidos sempre são do devedor. Agora, os frutos pendentes sempre vai ser, né, do credor, ou seja, aqueles ainda que está por vir, ou seja, o bezerro, no caso, usando o exemplo da vaquinha, o bezerro ainda vai nascer o quê? O bezerro vai com a vaca, né, e lá vai nascer, obviamente, aí fica com o credor. Finalizando essa parte aqui, né, do meu trabalho aqui, para vocês, então, obrigação de dar a coisa certa, sempre vamos pensar no quê? Numa coisa determinada, numa coisa
uma quantidade, né? Ou seja, uma coisa, vamos identificar pela quantidade, pela qualidade e pelo gênero, né? E sempre frisando mais aqui, quando falamos na obrigação de dar a coisa certa, sempre o acessório vai seguir a obrigação principal, né? Como foi o exemplo que eu dei da BMW, né? Ou seja, a câmara de ré vai seguir o carro BMW, a vaquinha, por exemplo, nós falamos, por exemplo, dos frutos percebidos, né? E dos pendentes. No caso, por exemplo, os pendentes sempre será do credor e os percebidos sempre será do devedor. Agora, quando, né, só frisando mais uma vez, quando falamos dos acessórios segue o principal, a gente está falando da gravitação jurídica, né? Isso que quando a lei determina ou quando as partes acordam, né? Quando as partes estão acordadas e assim se segue o contrato no direito civil, né? E então vocês não deixem de acompanhar o canal, que sempre eu vou estar postando algo do Código Civil, ou de processo civil, direito do consumidor. Sempre vou fazer esse trabalho para vocês com carinho, com muito amor. E agradeço muito pela paciência de vocês e estar assistindo o vídeo. E até mais. Então, meus amigos, não se esqueça de inscrever no canal, de curtir, acompanhar o meu trabalho. Como eu disse, sempre vou fazer postagens, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode fazer perguntas, né? E não deixe de acompanhar para vocês ficar ligado em tudo que eu postar, tá bom? Se tiver algo novo em mente que queira que eu falo, né? Que a gente conversa um pouco através do canal, fica à vontade, tá bom?